Vamos lá, galera. Tudo bem? Professor Luiz Jorge aqui novamente para a gente falar de um tema bastante cobrado em provas, que é o tema de razão. E o que vai ser uma razão para a gente? A razão, ela vai ser uma divisão de grandezas, certo? Tomadas na mesma unidade. Ela vai ser uma divisão de grandezas tomadas na mesma unidade. Tomadas na mesma unidade, beleza? Observe o seguinte, essa definição fica meio vaga, mas todas as vezes que eu tenho uma razão, eu vou ter um quociente, eu vou ter uma divisão. Por exemplo, só melhorar esse L aqui, as idades do pai e de um filho estão na razão de 3 para 7. Vamos melhorar isso aqui, vamos colocar de 27 para 3. Ou seja, a razão entre quem, deixa eu colocar aqui, sempre quem vem primeiro é idades, né? As idades de quem? Do pai. Então, primeiramente você vai colocar o pai, ok? E depois o filho, certo? Porque aqui a gente sempre segue a ordem. Quem vem primeiro a gente chama de antecedente, ok? Antecedente. Quem vem depois, nós chamamos de consequente, beleza? Então, a gente tem sempre que ficar esperto com essa relação, porque sempre quem vem na frente vai ficar em cima, beleza? E quem vem depois vai ficar embaixo. No caso aqui, vai ser o numerador, vou colocar entre aspas, e aqui fica embaixo, vai ser o nosso denominador. Só arrumar aqui, denominador, ok? Então, você tem a idade do pai, vai estar nessa razão de 27 para 3, ou seja, você vai ter 9 como resultado. Então, se você não percebeu, mas aqui tem um 1, então 9 para 1, tá bom? Então, ou seja, a idade do pai é 9 vezes a idade do filho, certo? Então, esteja atento a esse tipo de coisa, porque você vai
muitas vezes precisar montar um problema que ele não vem explícito e você precisa colocar esses elementos nessa forma, tá bom? Então vamos avançar aqui, ó. A gente pode ter a razão inversa também. Vou só mudar essa cor da caneta, colocar como observação. A gente pode ter uma razão inversa, isto é, vamos colocar lá o pai e o filho. A gente lembra que aqui é 27 e aqui é 3. Eu posso ter a razão inversa colocando quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então você fica com aqui, você vai ter colocar a grade, né? Que a gradinha fica melhor. Não, aqui agora ficou bom. Você vai ter o seguinte, o 3 para 27, que simplificando fica quanto? Um nono, certo? Então essa vai ser a nossa razão inversa que você precisa trabalhar, ok? Então tenha isso em mente, que a razão você vai precisar dessa desse tratamento. Quem é consequente, quem é antecedente, você precisa ter esses elementos claros, saber o que é a razão inversa, porque quando a razão é inversa, você vai inverter a fração. Outra observação que eu vou colocar aqui, observação 2, né? Observação 2, a razão é uma fração, ok? Então não tenha medo de errar em dizer que a razão é uma fração. Por quê? Porque você sempre vai ter alguém sendo dividido por outro, certo? Então nós temos que ter claramente isso em nossas cabeças. Tudo bem? Principais razões que nós temos. Deixa eu colocar mais uma página aqui. A primeira delas que nós temos é qual? Velocidade. A velocidade, essa velocidade que a gente vai estudar é a velocidade média. Ou seja, você vai ter um, um movimento em linha reta, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, você vai ter uma distância percorrida, tá, de 0 até 100 km, ok? E você vai percorrer essa distância aqui, certo? Que a gente chama de variação de espaço, vai ser o espaço final menos o espaço inicial, tá bom? Você vai levar um tempo para fazer isso. Vamos colocar aqui que você levou um tempo de 30 minutos, que é a mesma coisa do que meia hora, ok? Então, quem é a velocidade média? A velocidade média vai ser esse quociente
que você tem, que vai ser a variação do espaço, a variação da distância sobre a variação do tempo, tá bom? Eu posso dizer também que essa velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo, tá bom? Mas, professor, por que essa letra S aí? Essa letra S, em geral, é do inglês, né? Do space. Então, os livros estadunidenses traz lá um S. Muitos professores de física são graduados estudando por esses livros, então a pessoa não muda. Mas, em suma, você tem a distância dividida pelo tempo, ok? Então, você tem aqui, ó, V é de velocidade, D é de distância, velocidade, vai ser a distância, tá? A distância percorrida, deixa eu colocar em caixa alta, tá todo mundo fazendo assim, distância, distância percorrida, e você ainda tem o tempo, que vai ser a letra T, beleza? Então você tem estes elementos aí no estudo da velocidade média. A velocidade média, ela vai ser, a princípio, apenas essa razão, ok? Lembre também que você tem variações dessa fórmula. Por exemplo, eu posso também dizer que a distância vai ser a velocidade multiplicada pelo tempo. É uma forma de ver isso aqui também. Eu também posso ter uma fórmula equivalente, dizer que o tempo é a mesma coisa do que a distância dividida pela velocidade. Então, eu posso muito bem dizer isso, tá bom? Então, para esse primeiro momento, eu tenho uma fórmula, mas que eu posso usar ela de duas maneiras diferentes também. Lembrando que V é velocidade, certo? D é distância e T é tempo, ok? Vamos fazer um exemplo? Então, aqui um exemplo 01, um veículo gasta 45 minutos para percorrer 200 quilômetros. Determine a velocidade desse veículo, certo? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeira coisa, a gente vai tirar os dados do problema. Vou colocar aqui, então, solução. Vamos a ela. A gente precisa encontrar a velocidade que eu não sei, eu já tenho tempo, certo? Opa, tempo, minutos. Já tenho tempo e eu tenho a distância. São 200 quilômetros. Observe o seguinte, sempre quando eu tiver questão de velocidade, você tem o que a gente chama de SI.
O SI é o Sistema Internacional de Medidas, em que todas as medidas de velocidade, de tempo, temperatura, etc., elas têm que estar naquela unidade. E a unidade padrão para a velocidade, quando a gente está falando de SI, é o quilômetro por hora, tá bom? Não que eu não tenha outros, eu tenho centímetro por segundo, eu tenho milímetro por segundo. Enfim, você tem outras medidas, mas a medida padrão de velocidade é quilômetro por hora. Então, se é quilômetro por hora, eu não posso deixar esse tempo em minutos. Então, a gente vai lembrar que 45 minutos, se você quebrar um relógio em quatro partes, certo? Você tem 60 minutos, né? Uma hora. Então, você vai usar 3 quartos de hora, tá bom? Então, você tem 3 quartos de hora, que é o equivalente a 45 minutos. Agora sim, agora vamos resolver aqui a questão da velocidade. Então, a velocidade vai ser 200 divididos para 3 quartos, ok? Então, vamos lá. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, observe lá que você vai ter 800 dividido por 3, certo? Quanto que dá isso? Vamos fazer agora. 800 dividido para 3 vai dar 2, certo? Sobra quanto? Opa, eu botei um 2 errado aqui. Aqui é 6, sobra 2, baixo próximo. 3 vezes 7, 21. 6 vezes 3, 18. Sobra 2, baixo próximo. Vamos lá, coloco 6 aqui. E aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 2 novamente. Aí coloca vírgula, zero e por aí vai. Então vai dar 266,6. Isso vai ser aproximadamente 267 quilômetros por hora. Então você tem lá uma velocidade dessa aqui, é aqueles carros esportivos, né? Que você muitas vezes tem vontade de ter um Mercedes, um BMW, esse tipo de carro aí, tá? Eles que desenvolvem essa velocidade. Essas contas aqui, essa daqui não precisa aparecer, mas eu gosto de fazer ela aí, tá bom? Então, questão de velocidade, você vai resolver dessa forma. Velocidade como um quociente, é assim que faz, tá bom? Então, vamos para a próxima razão especial que a gente tem. A gente tem o que a gente chama de escala. Escala. A escala tem essa forma, essa fórmula fechada aqui, que vai ser o tamanho do desenho, que é o tamanho da maquete, sobre o tamanho real. A gente tem a escala, desculpa aqui, a escala vai ser o tamanho da maquete sobre o tamanho real, em que você tem o E, vai ser a escala, o M é o tamanho do desenho ou da maquete,
e o R vai ser o tamanho real. Então, em que consiste essa escala? A escala, ela vai ser uma adaptação mantidas as proporções de um desenho. Então, você tem, por exemplo, um avião. Então, você vai querer construir uma maquete daquele avião. Então, você precisa colocar essas medidas de modo que elas sejam proporcionais, sejam fidedignas à figura original. Então, para isso que você tem a escala, tá bom? A escala é bastante utilizada na arquitetura, para fazer maquete, para fazer projeto e etc. Tá bom? Outra razão especial que a gente tem é a densidade. A densidade de um corpo vai ser dada da seguinte forma: ela vai ser a razão entre a medida da massa dividida pelo volume. Então, você tem aqui, ó, D de densidade, você tem um M de massa, vou colocar no maiúsculo aqui, já comecei, né? Massa, e por fim, um V de volume, tá bom? A densidade de um corpo vai ser a razão entre a massa desse corpo e o seu volume, tá bom? Outra razão especial que nós temos é a densidade, mas só que agora essa densidade, ela é a densidade demográfica, ou densidade populacional, que é a razão que você vai medir se a área que você está trabalhando, ela tem uma grande concentração de pessoas ou não. Então, eu sempre coloco aqui, como densidade populacional, vou colocar aqui para justificar o P, certo? Então, vai ser o número de habitantes dividido pela área dessa região. Basta aqui, pela área da região, ainda continua manchado. E essa área vai estar em quilômetros quadrados, certo? Então, essa fórmula aqui, ela costuma ser cobrada, mas não muito, mas você precisa saber. Vou colocar aqui, dp, para a gente vai ser a densidade populacional. Densidade populacional. Eu posso chamar de N esse número de habitantes. E a A é a área. Vou chamar de A área, ou melhor, certo? Então, temos essas razões que são fundamentais. Resolvemos um exemplo de velocidade. Vou só fazer um resuminho aqui para você. O que a gente estudou nessa aula? Conceito de razão. Nós falamos sobre razão inversa. Nós falamos sobre principais razões.
e resolver os exercícios de velocidade. E quais são essas principais razões aqui? As principais razões que nós temos são a velocidade média, nós falamos sobre a escala, nós falamos sobre a densidade normal, a densidade de um corpo, e nós falamos sobre a densidade populacional. Esse tema de razão ele é importante porque sempre tem uma questão em algum vestibular, no Enem, por exemplo, todo ano cai uma questão de escala, todo ano cai uma questão de densidade. Então é importante que você saiba, não estou dizendo que vai cair na prova, estou dizendo que você precisa saber porque você vai estar preparado. Então, saiba que razão é um tema muito forte na prova do IFMA e que você precisa estar preparado para fazer essa questão caso ela caia, tá bom? Na próxima aula, vamos resolver exercícios sobre razões e, após isso, vamos definir as proporções, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Um forte abraço.